Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 18, versículo 24, que fala assim: E Deus disse ao povo de Israel: Não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura, pois por isso eu castigarei aquela terra, e ela está expulsando seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades, pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui na palavra, se você pegar para ler o capítulo 18, você vai ver que Deus está falando sobre a imoralidade do homem. Ou seja, ele está dizendo, item por item, o que o homem não pode fazer. Ok? Então está falando muito aqui sobre imoralidade sexual. O que o homem não deve fazer, o tipo de relacionamento que ele não deve ter. Aqui está falando da família, então está dizendo que não pode ter relacionamentos sexuais entre parênteses, não pode ter relacionamento sexuais entre a mesma opção sexual. Entende? Então Deus está mostrando aqui na palavra dele. Depois você pega para ler para poder entender. Mas o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Tá? Precisamos ser puros como Deus é. O que isso quer dizer na palavra? Precisamos andar na verdade. Precisamos ser honestos. Precisamos andar com princípios e valores. Entende? Você é uma pessoa que você tem relacionamento com Deus. Você é uma pessoa que está buscando relacionamento com Deus. Você é uma pessoa que tem noção entre o bem e o mal. Você é uma pessoa que sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Entende? Devido à cultura, devido à situação que você se encontra, devido ao estado que você está. Você tem noção do que pode ser feito, do que não pode ser feito, do que é certo, do que é errado. Então, uma vez que você tem noção, uma vez que você sabe o que é certo e o que é errado, uma vez que você é uma pessoa de princípios e valores, você vai andar conforme a vontade de Deus para sua vida, ok? Você não vai cometer atrocidades, você não vai atrás do pecado, você vai evitar o pecado, você vai querer andar conforme a vontade de Deus. O que acontece aqui, gente, nessa parte desse capítulo do 18, do 24 ao 27? É necessário que a gente ande conforme a vontade de Deus, a gente não se deixe influenciar pelo costume local. Aqui está falando muito de imoralidade sexual e de incestos. Entende? Incestos são pessoas que têm relacionamento entre parênteses. Entende? Então não é para acontecer isso na nossa vida, na sua vida, de um modo geral. Entende? Imoralidade sexual, ela te afasta dos caminhos do Senhor. A imoralidade aqui está sendo muito destacada, porém, o pecado em si nos afasta dos caminhos do Senhor. Não é para a gente andar no pecado, é para a gente andar conforme a vontade de Deus. Uma vez que nós temos conhecimento da palavra, uma vez que nós temos relacionamento com Deus, o pecado não é para fazer parte da nossa vida. A gente precisa andar longe do pecado. A gente precisa evitar o pecado. A gente precisa parar de subestimar o pecado, porque é o que muitos fazem aqui. Muitos subestimam o poder que o pecado tem sobre eles. Entende? As pessoas, elas colocam o pecado como se fosse um desafio, dizendo, eu não vou cair. Isso nunca vai acontecer comigo. Pessoas assim, que são pessoas mais soberbas, vamos colocar dessa forma, achar que nunca vai acontecer com elas, são justamente as pessoas que caem. São justamente as pessoas que se deixam influenciar. São justamente as pessoas que têm um deslize e se deixam... e tem um deslize ali e tem uma recaída. São justamente essas pessoas que subestimam a capacidade de um pecado possa fazer na vida delas.
Então não é para você subestimar, não é para você desafiar, não é para você tentar olhar aquilo ali, aquele pecado ali, como se fosse algo, eu consigo ser superior àquilo. Não. Todos nós somos fracos. Todos nós somos pessoas que precisamos não andar na carne, andar no espírito, para podermos estarmos fortalecidos em Deus e evitar o mal. Entende? A gente precisa evitar o mal, a gente precisa evitar o pecado. A gente não pode dar vez, porque uma vez que a gente der uma brecha, uma vez que a gente der uma oportunidade, a oposição ela é oportunista. Desculpa, gente. A oposição é oportunista. Então, é uma oportunidadezinha efêmera que você dá, é o suficiente para ela entrar e devastar tudo. Entende? E o pecado, uma vez que ele entra, ele te cega. E uma vez que ele cega você automaticamente você vai começar a se afastar de Deus. Porque você vai começar a ver o pecado como algo bom na sua vida. Entende? Só que o pecado, ele não é bom. Ele te afasta de Deus. Deus está do seu lado o tempo todo. Só que o pecado não deixa você visualizar isso. O pecado não deixa mais você sentir. Então você começa a achar que Deus não está do seu lado, que Deus te abandonou, que Deus não é mais contigo, sendo que Deus está do seu lado ali, te olhando, zelando por você, porém ele não tem mais como mexer em você porque você deixou o pecado se alojar em você. Aí você se sente abandonado, você se sente sozinho. Aí o que acontece quando a gente se sente abandonado e sozinho? A tendência é a gente procurar conforto onde não deve se procurar. Por quê? Porque o que nós já passamos, o nosso passado, se torna uma zona de conforto para nós. Por quê? Porque nós já dominamos aquilo. Porque nós já tivemos um controle sobre aquilo. Então é algo confortável. Então o que a pessoa faz? Ela volta a cometer os mesmos erros. Ela volta para o lugar de onde Deus já tirou ela. Por quê? Porque é confortável e ela sabe fazer. Entende? E quando a gente anda com Deus, a gente vai em direção aos planos dele para a nossa vida. Ou seja, a gente não tem controle sobre nada. A gente não tem o suposto controle, porque a gente nunca tem controle de nada. Só que a gente acha que a gente tem controle, correto? Só que a diferença do seu passado, que você já passou e você já sabe como é diferente dos planos de Deus, que você está caminhando para ele e não tem noção de nada. Porque você está sendo conduzido por ele. Porque o controle está na mão dele, não está no nosso. Entende? Então o pecado faz isso conosco. Não é para você pecar, não é para você dar brecha, não é para você convidar o pecado para fazer parte da sua vida. É para você seguir os planos do Senhor, é para você ser um filho obediente, é para você ir em direção aos planos de Deus para sua vida, mesmo que você não consiga enxergar o que está na sua frente, mas você precisa dar um passo de fé em direção àquilo que Deus tem para você, porque aquilo que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável, porque Deus é bom. Deus é perfeito, Deus é agradável. Então tudo que ele trouxer para a sua vida vai ser algo duradouro, ele não vai te cobrar por isso, ele vai te dar como recompensa. Entende, gente? Então precisamos nos apartar do pecado. Entende? Não permita que o pecado se aloje na sua vida. O que a gente precisa entender aqui que é algo que é muito importante e muita gente deixa passar? A maior vontade do inferno na nossa vida é nos destruir. O único objetivo dele é esse, é nos destruir. Porque ele destruindo a gente de alguma forma, ele nos afasta dos caminhos do Senhor, ele nos afasta de Deus. Qual é o maior projeto de Deus? A família. A família é o maior projeto de Deus. Através da sua família, a família que Deus te deu, da esposa que Deus te deu, do homem que Deus te deu como marido, haverá um crescimento, haverá filhos, haverá uma descendência. Você é uma pessoa de princípios, seu marido é uma pessoa de princípios, a junção dos dois são pessoas de princípios. Consequentemente, o que acontece aí? Os seus filhos serão filhos com princípios e valores. Ou seja, os ensinamentos que vocês estão tendo juntos aqui serão repassados para os seus filhos. Os seus filhos vão aprender que vão repassar para os filhos deles e assim sucessivamente. Entende? Então, o maior projeto de Deus é a família. Uma vez que o pecado entra dentro da família, ele acaba com o projeto de Deus. Ou seja, é menos um, menos outro, menos filhos que vão passar princípios e valores para frente, que vão andar conforme a vontade de Deus.
E sim vão andar conforme o pecado quer, conforme Satanás quer. Por isso que a família é tão apedrejada pela oposição. Porque o intuito de Satanás é destruir a família. O intuito de Satanás é destruir a descendência. Entende? Então não se permita ser influenciado e nem pecar, e nem trazer o pecado para dentro da sua família. Lute pela sua esposa, lute pelo seu marido. Você não tem que competir com o seu marido. Você não tem que competir com a sua esposa. Você tem que tratá-la com amor e com carinho. Ambas as partes. Entende? Você não tem que separar porque está difícil. Você tem que consertar o que Deus te deu. Não foi você que escolheu a pessoa que está do teu lado. Então, lute por essa pessoa. Não se deixe apartar, não afaste a pessoa de você. Você tem que afastar o pecado de você, não a pessoa de você. Você tem que entender que a pessoa que está do seu lado é tão falha quanto você. Então, se a gente quer que o outro mude, a gente entrega essa pessoa para Deus em oração, a gente paga um preço por essa pessoa em oração e a gente primeiro muda nós mesmos para poder ser uma boa influência para o outro. Entende? Então, a família é projeto de Deus. Não permita que o pecado adentre na sua família. Não permita que o pecado adentre nessa construção que você está começando a construir agora. Seja você uma pessoa que está em compromisso com alguém. Essa pessoa que você está em compromisso com alguém, se Deus já confirmou no seu coração que é a pessoa para a sua vida, ela será a sua família. Então zele pela família que Deus está te dando, pela pessoa que Deus te deu, e cuide dela com amor e carinho. A gente precisa entender que a gente entra num relacionamento, num casamento, para fazer o outro feliz. Não é para fazer a gente feliz. Quando a gente faz o outro feliz, a pessoa se sente feliz, consequentemente ela te retribui. E existe uma harmonia entre o casal. Existe um respeito, existe uma cumplicidade, existe uma parceria. Por quê? Porque um quer o bem-estar do outro. Não é eu quero me fazer feliz. Eu quero fazer o outro feliz. Consequentemente, traz um bem-estar. Consequentemente, traz uma reciprocidade. Entende, gente? A gente precisa entender que relacionamento é via de mão dupla. Não é via de mão única. Então você precisa, primeiro você dá para poder receber. Entende? Então seja você a pessoa que vai desenvolver a família que Deus te deu. Vai cuidar dela, vai zelar por ela. Não deixe o pecado adentrar. Não deixe o pecado te destruir. Ah, Roberta, eu sou uma pessoa solteira. Então seja você uma pessoa solteira com princípios e valores. Comece de agora a andar conforme a vontade de Deus na sua vida, para quando Deus te trouxer o seu marido ou a sua esposa, você saber conduzir, porque você já aprendeu como é que é. Entende? Seja você a pessoa que luta contra o pecado todos os dias, não se deixa alojar, não se deixa ser uma pessoa influenciável. Entende? Mas seja uma pessoa que influencia o outro, porque você aprendeu a andar conforme os princípios de Deus. Entende, gente? A gente precisa tomar posturas e sermos corretos e andarmos conforme a vontade de Deus, independente de sermos solteiras, independente de termos num compromisso, independente de sermos casados. Isso é caráter. Então você precisa ter caráter. Entende? Você precisa ser uma pessoa com caráter. Uma pessoa que anda na verdade, uma pessoa que anda na honestidade, uma pessoa que anda na luz. Entende? Pede para Deus transformar você de dentro para fora, que Ele vai te transformar. Ele vai te preparar para você ter a família que Ele tem para a tua vida. Ele vai te preparar para a mulher que Ele tem para a sua vida, para o homem que Ele tem para a sua vida. Não é você que procura, é Deus que te apresenta. Entende? Quando você começar a ter isso dentro de você, você vai começar a buscar mais a presença de Deus. Tá bom? Gente, essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.